A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Meus queridos, eu estou em casa nesta noite. Agradeço ao Senhor por estar aqui. E quero deixar para a nossa meditação na palavra de Deus, tantos acontecimentos. Aqui em Ezequiel 38, que fala de Gog e Magog. Nos diz aqui a palavra. E no capítulo 38, o verso 2. Filho do homem, dirige ao teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele. Nós sabemos que se levantará este exército muito grande contra Israel que vem do norte. Outro vai se unir e virá com certeza da parte do sul para estreitar a Israel. E algumas fontes que se aprofundou nessa história, algumas fontes dizem que a China mesmo, por exemplo, é um desses que vai se levantar juntamente com a Rússia e Irã, que a gente sabe que está já o conflito acontecendo, não é brincadeira. E estima-se que a China tem 2 milhões de soldados preparados, que eu estou vendo aqui na Bíblia a respeito, de Ezequiel, está aqui, capítulo 38. Então, meus queridos, estima-se que tem 2 milhões de soldados preparados, com certeza, na China. E algumas fontes diz que tem 3.284 aeronaves, 174, está dizendo aqui, 174.300 veículos blindados, não é brincadeira, para guerra. Tudo isso de combate, 730 embarcações, e sabemos que o orçamento, segundo algumas fontes, anual desse país chamado a China, são 230 bilhões de dólares, não é brincadeira. A Bíblia, com certeza, a gente está olhando aqui esse versículo, afirma que do leste vem, com certeza, mais de 1 milhão de soldados. E nós sabemos que o rio Eufrates, ele secará. É o que a Bíblia aponta. A gente veja hoje algumas fontes a respeito disso, com especialidade quem estuda lá no Google, sabe os acontecimentos. E o rio ele vai secar, com certeza, já está acontecendo, para que este povo passe para Israel e venha estar, com certeza, concretizando esta guerra, é o que eles querem para a destruição de Israel. Então, a gente está vivendo os últimos segundos na terra. E, meus queridos, inexplicavelmente nós sabemos que já está acontecendo. O rio Eufrates está secando e uma parte já foi danificada. E estima-se realmente essa verdade. Ezequiel 38, a gente vê isso. A partir do versículo 2, a gente sabe que Gog e Magog, isso representa a Rússia e Irã, Gog e Magog. Pela escritura a gente lendo e vai entendendo. Então, meus queridos, é certo que esta guerra ela pode acontecer, com certeza, ao redor de Israel. Eles vão cercar Israel, uma parte pelo norte e outra pelo sul. A Rússia, ela com certeza já está fazendo tratado, ou já fez com o Irã, para que tenha este apoio, junto com Hamas e Hezbollah. Nós sabemos que são dois grupos terroristas, não é brincadeira, onde este mesmo aí habita no norte e outro no sul de Israel. Então, acredita-se que pode acontecer isso aí a qualquer momento, quando esse povo se unir e atacar a Israel. A gente sabe que ambos, eles procuram com certeza se unir contra Israel. Isso significa, com certeza, o cumprimento da Bíblia, Ezequiel 38. Então, meus queridos, é com muita ênfase que eu peço, que rogo, que vamos orar. Eu sei que pode, com certeza, acontecer ao longo desses dias, porque é bíblico, é a Bíblia que afirma e é bíblico. Então, não temos como escapar dessa realidade. Então, olhando este versículo aqui, a gente sabe disso. E isso significa, com certeza, o cumprimento de Ezequiel. Então, a Bíblia ela diz que, subitamente, Deus ele vai intervir por Israel. Neste tempo, com certeza, se levantará um homem pacífico, quem sabe que é o anticristo, para trazer aquela falsa paz, como fala em Daniel, 3 anos e 6 meses de falsa paz e 3 anos e 6 meses de tribulação, entendeu? Sobre a terra, para se cumprir as escrituras,
como também no Apocalipse. Então, meus queridos, ele vai trazer uma falsa paz, mas se isso acontecer, que a gente sabe que vai no futuro, não sei quando, entre Israel e Irã, o conflito total. Quais as consequências poderia haver para o mundo? Com certeza, estima-se que Israel ele tenha 80, com certeza, ogiva nucleares. Imagina, ogiva nucleares. Estima-se, além de seus mísseis, né, balísticos para destruição total no Oriente Médio. Então nós sabemos que ele tem míssil de pequeno e de longo alcance, mas do outro lado, o Irã, algumas fontes, eles com certeza sustentam que o Irã, que além disso, ele tem mais de 3.000 mísseis e com certeza de curto e longo alcance. Então, nós sabemos que Hezbollah ele tem mais de 100 mísseis, segundo algumas fontes, foguetes apontados para Israel. Se esse conflito acontecer, que poderá acontecer, só Deus é quem sabe, vai comprometer com certeza além das fronteiras. Isso entre dois países, com certeza, Irã e Israel. Como exemplo, a gente sabe que vai entrar o Líbano, a Síria, Iraque, como também até mesmo os Emirados Árabes. Vai entrar nesse conflito. E se isso acontecer, que a gente sabe que breve, pela Escritura, não temos como escapar, infelizmente, nós sabemos que as consequências serão grandes, porque as armas nucleares, se elas forem usadas, com certeza seria uma catástrofe muito grande sobre a Terra. Então, meus queridos, isso seria com certeza uma catástrofe humanitária. E isso, sem haver precedentes, seria com certeza o Apocalipse, que mudaria todo o Oriente Médio, como também o mundo. O impacto seria financeiro e com certeza a gente ia ver coisas horríveis, até mesmo dentro do nosso globo Terra. Isso seria com certeza um caos total, é um pesadelo total. Doenças, fome, como também a gente ia ver várias coisas tremendas. Um barril de petróleo custaria a vida de um ser humano de tão caro que seria, sem falar fome, a falta de pão, todo tipo de doença, alguém deformado pela guerra, pelas bombas nucleares e assim sucessivamente. Olha, é um pesadelo total. Isso se tornaria um pesadelo tão caro que afetaria com certeza todo o globo Terra de uma forma tremenda. É como se um câncer se espalhando pelo globo Terra. Seria esses dois países em conflito. Então, meus queridos, seria uma catástrofe global, com certeza. E nós sabemos que, sendo esses de proporção bíblica ou bíblico, como diz a Escritura, o que vai acontecer breve. Então, é necessário agir agora. Olhando esse versículo aqui, rogando a Deus, nosso Senhor, para que se Ele quiser, não é? Ter misericórdia de nós outros. Então, isso seria uma catástrofe total. Nós sabemos que afetaria tantos países nesse globo Terra, países de primeiro mundo, os Estados Unidos e outros, seria afetado. E outra coisa, sem falar dentro da área da alimentação, quem poderia se alimentar? Alguém ia ficar por dentro das matas, escondido. Aquele que escapasse, é óbvio, né? Porque a mortandade seria grande sobre a terra. Mas a Bíblia diz, só quero aqui dizer, porque está sendo gravado para o YouTube, e quando você estiver aí vendo e ouvindo o que eu estou dizendo, já está com certeza na plataforma digitais. Então, meus queridos, vamos orar pela paz de Israel. Agora eu digo com muita segurança. Todos os países do mundo, eu já falei em vídeos anteriores, não é que Israel seja, sabe, a potência melhor do mundo e temos que nos curvar. Não, temos que respeitar a Israel, porque Deus escolheu. Se Deus escolhesse a China para a própria glória dele, teríamos que respeitar a China. Se Deus escolhesse o Japão, teríamos que respeitar e bater continência para o Japão, porque Deus, o autor da fé, o criador de tudo e de todos, ele escolheu o Japão
teríamos que nos curvar para o Japão por temor a Deus e obediência a Deus e amor a Deus. Não é dizendo que o Japão seria melhor, é porque Deus escolheu. Se Deus escolhesse a África do Sul, ou Deus escolhesse com certeza um outro país, ou até mesmo o nosso Brasil, aqui onde eu me encontro, no Brasil, com certeza teria que ser impactado de uma forma tão grande e respeitado, porque Deus escolheu. Então, quando se respeita um país com a sua soberania, porque a Bíblia diz que Deus levantou as autoridades, a hierarquia, como anjos, como também os seres humanos na sua hierarquia, criado por Deus e decretado para a glória de nosso Senhor. Então, por Deus, não haveria guerra, mas como o homem é mau, é perverso, aí Deus permite. O que é que Deus faz para apertar todos os países? Catástrofe, tsunami, maremoto, terremoto e outras coisas mais, até para juntar os continentes através dos terremotos entre as placas tectônicas. Então Deus permite muitas vezes acontecer, porque cada país no seu lugar, cada continente no seu lugar. Mas por causa da maldade do homem, Deus permite erupção vulcânica, e isso faz com que as placas tectônicas venham a se abalar e de repente essa erosão que é tão grande e poderosa, quando desce, essas lavas pegando fogo, com certeza quebrando e destruindo tudo, é a ira de Deus em forma da natureza. Deus não precisa se levantar do trono, não. Agora ele vai se levantar no dia, digo com muita ênfase, no dia que os países se levantassem, se o Irã levantasse, sabe? Todos esses países levantassem, a Rússia, a China. Lembre-se de uma coisa, contra Israel, uma nação tão pequena, que no ano de 1948, né, alguém do nosso Brasil, um brasileiro, levantou e deu a mão para que fosse decretada uma nação em 1948. Lembre-se disso. Então, Oswaldo Aranha, tá, meus queridos? Esse foi um homem tocado por Deus, porque o Brasil é Israel de Deus também, se for fazermos uma análise, porque o Brasil, quando ele foi descoberto, foi com certeza um homem de Deus que veio naquelas caravelas, que foram 13, uma se perderam e 12 chegaram ao Brasil, e esses, quando vieram de Portugal, na época da Inquisição, a perseguição, né, do povo israelita, porque o mundo odeia Israel, como odeia também os crentes, a gente sabe disso. Estou falando do mundo, homem e mulher, generalizando todo o globo, todos os países. Odeia Israel, a maioria deles odeia Israel e odeia crente, porque professa a mesma fé do povo israelita, né, que teme a Deus através de Cristo, reconheceram Jesus como Salvador. E Jesus não é um profeta qualquer, nem um anjo, é o próprio Filho de Deus, e nele está todas as coisas criadas. Então muitos reconheceram que Jesus é eterno, que é o Filho de Deus, que é o Salvador. Então, com certeza muitos odeiam Israel e odeiam também os crentes. Mas eu digo com muita ênfase, quando veio as 12 escaravelas, que uma se perdeu, que eram 13, e as 12 chegaram aqui no Brasil, fugindo da Inquisição, da perseguição contra o israelita, não era pessoa desordenada, nem desordeiro não, como conta as histórias mentirosas aí, com I. A história que eu estou falando aqui é com H, verdadeira. Então, este povo, com certeza, eles vieram para cá. E quem mandou foi, com certeza, o rei, tá? Dom Emanuel, que significa Deus conosco, mandando 12 caravelas, que eram 13 mãos a se perder, mas vieram 12 com Pedro. E entre esses estava um por nome de Bagilai, judeu, temente a Deus, homem de um QI muito alto. E quando chegaram que viram aqui a terra chamada Brasil, que ainda não era Brasil, né, entre aspas, porque ainda não é conhecido como Brasil, chegaram aqui, avistaram, foi num dia da Páscoa, um dia de sexta-feira, e colocaram o Monte Pascoal. Mas isso não é muito grande para ser um monte. Aí coloca lá, Terra de Santa Cruz. Não, mas é muito grande, não é uma terra. Então bota Ilha Santa Cruz também não. Então bota aí Brasil, Bagilai, porque é um país. Então Bagilai, a gente sabe que quem vem de país de primeiro mundo e quando se escreve lá para o Brasil não bota essa. Isso aí foi no ano de 1967 aproximadamente. Um indivíduo lá inventou de mudar a letra Z, de Brasil com Z, para S, na ignorância, com raiva, porque veio do acróstico, com certeza, de Israel.
porque significa Brasil com letra maiúscula, é escrito Bargilai, significa Brasil, as 4 letras das 4 mulheres de Jacó, não é? Quando Bila, Zila, Raquel e Leia, entendeu? Para que vocês entendam, que é as 4 letras maiúsculas das 4 mulheres de Jacó, que é o nome Bargilai, Brasil, e Otis, que é uma pequena letra, o I de Otis, que foi com certeza no acróstico colocado Israel. É o significado do nome Brasil, porque aqui encontraram muito pau de ferro, ou pau-brasil, que foi transportado para o outro lado, com certeza de outros países como Portugal. E se você visitar Portugal, tem lá mesas antigas, portas com certeza de madeira, de linho, tremendo, mas tem lá uma plaquetazinha dizendo Bargilai, pau-brasil, esse veio do Brasil, importado do Brasil, aqui a terra que Deus determinou para nós outros. Então, quem descobriu o Brasil? Pedro, com certeza, tá certo, que não era Brasil, nem que já tinha índio aqui, não é? Mas, como tinha muito pau de ferro, então eles organizaram e até fizeram um trato de vender muitos pau de ferro, era transportado, porque era madeira muito forte, firme, de boa qualidade. Sem falar no ouro, né? Acharam muito ouro aqui no Brasil e levaram. Meus queridos, então, o Brasil tem isso aí. Quem foi Bargilai? Um homem com cerca de 80 anos, quando Davi estava fugindo, com certeza de Absalão, naquela guerra, né? Para não matar o próprio filho, ele fez o que? Ele fugiu entre as cavernas e alguém agora o ajudara por nome de Bargilai, um homem aproximadamente de 80 anos, um homem bondoso, inclusive fala em 3 lugares na Bíblia, né, em Esdras, como também Neemias de Bargilai. E na hora da morte até Davi falou, olha, estou à beira da morte e sei que vou partir da terra, mas não esqueça de ajudar e não despreze os filhos de Bargilai, porque ajudou muito a Davi. Então Bargilai significa Brasil e Israel. Então quando se chega a Israel, um brasileiro, é com muita alegria que eles recebem, porque sabem que Brasil significa Bargilai, ou Israel no acróstico, né? Iotes, aquela letra que já tem no final de Bargilai, que significa justamente isso, Israel de Deus. Então muita gente até se engana. E hoje até a gente vê que a nossa liderança até falou um pouco mal de Israel, mas tem que vigiar com palavra para não atingir o povo que Deus escolheu. Então, voltando aqui, meus queridos, quero vos dizer que eu já vou parar, quero vos dizer que vamos respeitar a Israel. Respeitar. Se todas as nações, todos os mísseis apontar para Israel, pode até matar centenas ou milhares lá, não resta dúvida. Deus pode permitir uma parte ser dizimada lá, mas destruir todo Israel por total não vai não. Deus peleja por Israel. Ah, mas Israel procura guerra. Alguém mexeu com ele. Quando um país mexe com o outro tem que revidar. O Brasil é pacífico, graças a Deus. Existe guerra no Brasil? Existe. Guerra de tráfico de arma, traficante de seres humanos e traficante de droga. É uma guerra que a gente vê que muitas vezes está lutando contra essas guerras o nosso governo para poder acabar com essa guerra interna dentro do Brasil. Mas não tem guerra do exterior contra o Brasil. Mas se houvesse, que Deus nos guarde, o Brasil não tinha que revidar? Que alguém cutucou, alguém mexeu com a vara curta. Então, cada país tem sua soberania e tem que ser respeitado e abraçado. E bem-vindo em nosso país, qualquer um que vem de lá, que venha pacificamente. Porque a Bíblia manda abraçar os estrangeiros, tá? Manda amar, abraçar os estrangeiros e ajudar. Não destruir. Então tem muita gente enganada. Então, meus queridos, deixo para a nossa meditação, o arco dos fortes foi quebrado, 1 Samuel 2 e o verso 4. Deus, ele é marcado em vocês e tem uma obra excelente em cada vida. Não esqueça de ajudar o pastor Marcelo Silva no meu canal lá no YouTube, como também no Kawai. Isso que está sendo gravado vai ser enviado para o YouTube, para o Kawai e também para o TikTok. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, o Eterno. Não esqueça de nos ajudar em oração e vamos orar por Israel e pelo nosso Brasil, para que Deus pare esta guerra, se for da vontade dele. Porque se chegou a época do Apocalipse acontecer, não adianta oração e jejum nem leitura da Bíblia. O mundo todo pode clamar e até Israel, lá no Muro das Lamentações, não vai adiantar. Se Deus já determinou o tempo para o arrebatamento da igreja, Jesus voltar e mostrar a sua glória, acabou-se, meu filho. Vai acontecer. Ainda que muito sangue seja derramado e o sangue chegue no pescoço, nem na canela, vai ter que acontecer porque é a Bíblia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, vamos orar.
para que isso não aconteça agora. E feliz daqueles que Deus já guardou, né? Que não vai passar por este processo, mas já está no seio guardado para o dia do arrebatamento, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro e nós vivos seremos juntamente arrebatados para se encontrar com Jesus, como diz a Escritura. Que Deus abençoe a todos. Eu sei que existe o pré, o pós, o antes. Eu não quero saber de pré, nem pós, nem antes. Uma coisa eu sei, Jesus virá e vai levar a igreja. Lembre-se disso. Jamais vou discutir Bíblia com ninguém, nem eu quero chamar o pastor Marcelo para vir um debate aqui comigo, porque a gente escuta as palavras, eu quero ver ele na Bíblia, não. Jamais. Eu vou me curvar a essas picuinhas. Bíblia é para se respeitar, se amar, se adorar a Bíblia, que é Deus falando, Deus alertando, nos exaltando, e além da exaltação, que Ele exalta quem Ele quer, mas também Ele exorta quem Ele quer. Então, Bíblia é para ser vivida, não é para ser discutida. Nem futebol, nem política, que só dá morte e sangue no meio da garganta. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até breve, em nome do Senhor Jesus.